Em Luiz Eduardo Magalhães, você sintoniza a Moderna FM. ZYV 495, 92,1 MHz. Mantida pela Fundação Cultural Alzira da Silva Correia. A notícia que você precisa ouvir. Você confere aqui. Jornal Direto ao Assunto. Direto ao Assunto. Dinamismo e credibilidade. No ar. Direto ao Assunto. Uma ótima tarde para você que nos acompanha pela Moderna FM 92.1. Uma ótima tarde para você que nos acompanha a partir de agora também pelas redes sociais. Já estamos ao vivo na página do Facebook, página da Moderna FM. Hoje, quarta-feira, 6 de maio de 2020. Está começando mais uma edição do Jornal Direto ao Assunto, agora 12:03. O Direto ao Assunto tem o apoio da Cooperativa Sicredi União, Mato Grosso do Sul, Tocantins e Oeste da Bahia. Os destaques da edição de hoje do Direto ao Assunto, você confere agora. Câmara autoriza a Prefeitura a pegar empréstimo de 11 milhões. Vamos conversar com o vereador Ney Vilares. Acaba hoje o prazo para transferência do título eleitoral e o pedido também da primeira via já para as eleições de 2020. Moderna FM. Agora 12:03 em Luiz Eduardo Magalhães, aqui no estúdio, eu, Raquel Santana, José Bonfim, também Débora Muniz na operação de áudio. Boa tarde, Débora. Boa tarde, Raquel. Boa tarde, Bonfim. Boa tarde para você que nos acompanha no Direto ao Assunto. Um grande abraço para você, começando a edição desta quarta-feira do Jornal Direto ao Assunto. Fique ligado porque tem muitas informações. E hoje temos também uma enquete importante a respeito dos acontecimentos ontem na Câmara de Vereadores aqui de Luiz Eduardo Magalhães. Já pergunto para você, você vai participar pelo Facebook da Moderna ou também pelo WhatsApp, dê a sua opinião. Você concorda com a aprovação do empréstimo para o aterro sanitário em Luiz Eduardo Magalhães? Dê, portanto, a sua opinião, né? Coloque sim se você concorda e não. Se você não concorda com esse empréstimo, vai ser tema também de pauta para o programa Jornal Direto ao Assunto, com entrevista daqui a pouquinho com o vereador Ney Vilares. E hoje a gente vai atualizar mais uma vez as informações sobre o coronavírus aqui no estado da Bahia. Vamos conversar com a coordenadora do Mães pela Diversidade aqui do Oeste da Bahia, Melissa Chaves, sobre o julgamento no Supremo em relação à doação de sangue por homens gays. Logo no início do Direto ao Assunto, nessa primeira parte do Direto ao Assunto, a gente vai conversar com a Melissa. Lembrando, participe com a gente pelo nosso WhatsApp, que é o 3628-2306, e também pelo Facebook. E aí vamos saber como é que fica, né, o tempo em Luiz Eduardo Magalhães nesse meio de semana, com Débora Muniz. Mais informação, mais tempo, temperatura e cotação. Direto ao Assunto. Muito bem, Raquel, Bonfim, para você que nos acompanha hoje no Direto ao Assunto, vamos às informações do tempo e cotação. Hoje, aqui em Luiz Eduardo, o dia será de sol com algumas nuvens. Máxima de 30 graus. Não chove, segundo a Clima Tempo. Para amanhã, a temperatura variando entre 19 e 31 graus. Em Barreiras, o dia também será de sol, máxima de 30 graus. Em Riachão das Neves, não chove, máxima de 30 graus. E vamos saber qual o valor dos principais produtos agrícolas para hoje. Os valores são para a saca de 60 quilos. A soja está custando R$ 83,67, uma alta de 0,80%. O milho vale R$ 39,75. A arroba do algodão está sendo comercializada por R$ 100,61. Os dados são da AIBA, Associação de Agricultores Irrigantes da Bahia. O boi gordo está sendo comercializado por R$ 186,00, segundo a Acreoeste. E hoje, nesta quarta-feira, o dólar está sendo comercializado por R$ 5,68. Essas são as informações de tempo e cotação. Vamos agora a informações sobre o trânsito, Luiz Eduardo, com José Bonfim. O trânsito na Moderna. Jornal Direto ao Assunto. Muito bem, agora 12:06, começando a edição, né, dessa quarta-feira, meio de semana aqui na cidade de Luiz Eduardo Magalhães,
Boa tarde, um abraço mais uma vez para você que está acompanhando esta edição. Tem muita notícia importante, né? Então eu convido a você a permanecer aí e também participe da nossa enquete de hoje, né? Enquete, a gente pergunta para você a respeito, então, se você concorda com a aprovação do empréstimo para o aterro sanitário aqui em Luiz Eduardo Magalhães. Agora, hoje, para quem andou pelo centro da cidade, principalmente na Rua Pernambuco, a rua ali do setor da Caixa Econômica Federal, notou também a rua foi interditada parcialmente, né, nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira, pela Secretaria de Trânsito, através dos agentes da Sutrans. Isso para o controle e organização, mais uma vez, das filas, né? 3 filas foram formadas, dividindo ali as pessoas, separando para evitar a aglomeração das pessoas, aquelas pessoas que estão ali em busca da retirada ali do auxílio emergencial de R$600 e muitas outras também para resolver problemas ali na Caixa Econômica Federal. Mais uma vez ali foi solicitada a presença, então, da Secretaria de Trânsito, né? Durante essa semana eles estarão fazendo esse controle até que se diminua aquela quantidade de pessoas ali, né? Para esses serviços ali solicitar e também fazer a busca ali, né? A retirada desse valor do saque emergencial, né? Mais uma vez, já foi liberada, passei logo depois ali na Rua Pernambuco, já vi que estava sendo liberada, só que realmente, né, precisa desse apoio da Sutrans, porque realmente a quantidade de pessoas presentes ali naquela rua, ela se tornou muito grande nos últimos dias e também nas últimas semanas. Agora, trazendo informações do estado da Bahia, mais 3 cidades, né, vão ficar sem transporte coletivo intermunicipal já a partir de amanhã, quinta-feira, dia 7. Cidades de Barra do Choça, no sudoeste da Bahia, Conceição do Coité, que fica na região Cisaleira, Madre de Deus, na região metropolitana de Salvador, e também a cidade de São Sebastião do Passé, que fica no Recôncavo Baiano. A medida publicada já a partir de hoje, dia 6, pelo governador Rui Costa, visa conter aí o avanço do novo coronavírus no estado da Bahia. O total de cidades sem transporte já chega aí a um total de 114 cidades em todo o estado da Bahia, um número muito alto. E cidades liberadas. Nesse mesmo decreto de hoje, o governador Rui Costa já libera para o transporte nos municípios de Coração de Maria, no Portal do Sertão, Cravolândia, que fica ali no Vale do Jiquiriçá, Mirante, que fica no sudoeste, né, são as cidades que já terão transporte liberado. A justificativa é que esses 4 municípios, não houve registro aí do Covid-19, né, do coronavírus, há cerca aí de pelo menos 14 dias e já podem aí, né, ter novamente liberado aí o transporte intermunicipal de passageiros. Outra informação, né, para a gente finalizar essa parte aqui, essa primeira parte do programa, policiais da 85 Companhia Independente inauguraram o posto policial, né, no sítio do Rio Grande, em São Desidério. Foi na segunda-feira, dia 4, inaugurada, reativada o posto, né, esse posto policial, estava fechado já há um bom tempo lá no sítio do Rio Grande, que fica no município de São Desidério. Reativação era um desejo da comunidade local, que já aguardava já há mais de 12 anos aí fechado o posto ali de policiamento, né, da Polícia Militar. A realização foi feita em parceria com a Prefeitura de São Desidério, né, e a 85 Companhia Independente da Polícia Militar. Teve a presença do comandante de policiamento da região oeste, Coronel Ocival, também do comandante da 85 Companhia aqui de Luiz Eduardo Magalhães, que faz o patrulhamento lá em São Desidério, Capitão Giovanni, prefeito de São Desidério, José Carlos, além de vereadores do município e também autoridades locais. Está aí, portanto, já funcionando lá no sítio do Rio Grande aí, a companhia, através dos policiais da 85 Companhia Independente aqui da cidade de Luiz Eduardo Magalhães, Raquel Santana. Agora, 12h, 10 minutos em Luiz Eduardo Magalhães. Daqui a pouquinho, Débora já faz o contato com a Melissa Chaves. A gente vai conversar com ela via Skype, daqui a pouquinho já participando. Enquanto isso, eu vou trazer aqui os dados do coronavírus na Bahia. A Bahia registrou 4.040 casos confirmados de Covid-19. Infelizmente, 146 pessoas morreram aqui no estado com essa doença. 862 pacientes estão recuperados. Os casos confirmados ocorreram em 152 municípios do estado, com maior proporção em Salvador, aí 64,33% da maior proporção em Salvador. A taxa de ocupação na Bahia
dos 762 leitos disponíveis no SUS exclusivos para Covid-19, 394 possuem pacientes internados, o que representa uma taxa de ocupação de 52%. Daqui a pouquinho eu continuo com esses dados do coronavírus aqui no estado. E a Melissa já está com a gente? Ou tá, Débora? Tá sim, né? A Melissa está com a gente. Débora vai colocar a Melissa na tela para conversar com a gente aí no Facebook. Quem está acompanhando no Facebook pode, já consegue ver a Melissa. Aí, já consegue, Débora? Já consegue sim ver a Melissa, eu e o Bonfim. Melissa, boa tarde, seja bem-vinda. Oi, Raquel, boa tarde, Bonfim, boa tarde, Bolébola, boa tarde, galerinha da Moderna que mora no meu coração. Boa tarde. E nesta semana, o Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento de uma ação que questiona a constitucionalidade de 2 atos normativos. Uma portaria do Ministério da Saúde e uma resolução da Anvisa, que proíbem a doação de sangue por homens que tenham tido relações sexuais com outros homens em um período antecedente de 12 meses. Essa última frase que eu falei aqui gera um certo incômodo. Daqui a pouquinho, Melissa vai explicar para a gente por que isso. E Melissa é coordenadora do Mães pela Diversidade aqui no oeste da Bahia. Melissa, antes da gente falar dessa situação específica, eu queria que você contasse para a gente o que é o Mães pela Diversidade. Então, Raquel, o Mães pela Diversidade é uma associação nacional fundada por mães, pela Maju Jorge, foi a fundadora, né? Que teve... as pessoas foram se juntando, né? Geralmente mães que tiveram filhos vítimas de violências, não necessariamente agressões físicas, mas de violências e discriminações. E o Mães nasceu como uma associação, ela é coordenada de forma nacional por São Paulo e de forma vertical, né? E horizontalmente a gente tem coordenações em 23 estados, mais o Distrito Federal. O objetivo da associação é justamente lutar ao lado dos nossos filhos, filhas e filhos por equidade de direitos, pela preservação dos direitos dos homossexuais, de uma maneira geral, da comunidade LGBT, e de fazer valer as leis que já existem e lutar para que novas leis sejam inseridas para que garantam a igualdade para todas essas pessoas. Ok, Melissa. Eu falei que aquela frase que eu disse no início gera um certo incômodo. Eu falei a doação, essas normativas proíbem a doação de sangue por homens que tenham tido relações sexuais com outros homens em um período antecedente de 12 meses. Eu falei homens, né? Qual o termo correto? Eu até te perguntei antes para a gente trazer essa questão aqui para os nossos ouvintes também e para quem está acompanhando a gente no Facebook. Tá, primeiro de tudo, já é uma coisa complicada, né? O termo que se usa, né? Homens que fizeram sexo com outros homens. E aí vai restringindo, né, a comunidade LGBT, que é tão ampla, né? Quando a gente fala de uma questão de identidade, a gente está falando de uma amplitude mesmo, de identidades diferentes. Então, na prática, isso recai sobre toda a comunidade LGBT, né? Mas o texto está lá, homens que fizeram sexo com outros homens, ainda que tenham feito de forma protegida, com a utilização de camisinha, por exemplo. Então, a gente tem uma série de equívocos nesse posicionamento, né? Nessa portaria. Primeiro, o que eu falei, que você não pode limitar a comunidade LGBT, especialmente aos homossexuais. Segundo, que essa é uma autodeclaração que qualquer pessoa, quando vai fazer uma doação, que procura um hemocentro, tem lá uma autodeclaração com relação à sua identidade sexual. Então, ela vai dizer, eu sou homossexual ou não sou homossexual. Se for uma pessoa homossexual e omitir essa informação, já que é uma autodeclaração, né? Corre-se o risco de a pessoa que está recebendo, acolhendo, né, aquele possível doador no hemocentro,
e vai interpretar se aquela pessoa é homossexual ou não, se é um transgênero, se é uma pessoa transgênero, se tem passabilidade ou não, ou seja, parece gay. Tá? Se parece gay, a pessoa pode até querer ser discreta, mas vai absolutamente descartar o material recebido. Então, é um outro equívoco, né? Como se a declaração da minha identidade pudesse me afastar da condição de poder salvar uma outra vida, né? Um outro grande equívoco é essa história de a autodeclaração também de que não fez sexo pelo período de 12 meses, repito, ainda que com uso de preservativos. Também é uma coisa que vai depender de como a pessoa vai se declarar. Não tem um exame que vai lá saber, olha, esse aqui há 11 meses e 3 horas ele fez sexo. Entendeu? Então, também é uma coisa... Então, é uma série de equívocos que só causam desserviço à comunidade LGBT e aos brasileiros de uma forma geral. Entendeu? Verdade, Melissa, porque a gente existem tantas pessoas da comunidade LGBT que têm o interesse, têm a vontade de fazer a doação de sangue, mas tem essa restrição que impede, enquanto muitas pessoas héteros que fazem sexo desprotegido podem até ir lá e querer fazer a doação e serem classificados, aprovados, e a gente perde muito com isso também, né? E sem contar que, assim, a época que se surgiu a pandemia do HIV, quando o HIV explode mundo afora, os homossexuais foram colocados como grupo de risco. Um tempo depois, quando começou, porque assim, por exemplo, se a gente for estudar hoje o que é o grupo de risco do coronavírus, né, na pandemia que a gente vive, é uma coisa muito complicada de se afirmar, porque a gente não tem nem as estatísticas de forma correta, né? O que a gente entende é que as pessoas que hoje são acometidas de uma forma mais grave pela Covid-19 são pessoas mais idosas ou que tenham tido problemas pulmonares, mas é muito prematuro a gente classificar qual é o grupo de risco. Até porque está morrendo gente de todo jeito, né? De todas as idades, com todo tipo de saúde, enfim. Mas à época, os homossexuais foram classificados como grupo de risco para a transmissão do HIV. Alguns anos depois, a UNAIDS, a ONU e outras instituições eliminaram. No mundo de hoje não é mais isso, né? Não existe mais esse tipo de coisa. A AIDS é uma doença transmissível sexualmente, mas isso não quer dizer que seja um privilégio dos homossexuais. Então, tem muito heterossexual, muita mulher casada, muita gente que pode ser portadora do vírus, sintomática ou não, mas que é portadora do vírus, que faz sexo, inclusive, sem proteção e é portadora do vírus. O que precisa acontecer? O sistema de saúde, os hemocentros, tem que testar obrigatoriamente todos os sangues. Isso acontece, o sangue de todo mundo é testado, né? E como é que eu posso impedir, por exemplo, que um homossexual que tenha feito sexo de forma protegida, ele não pode doar, mas um heterossexual que sai por aí fazendo sexo de forma indiscriminada com todo mundo, ele pode doar. Óbvio que os dois podem doar, mas o que precisa fazer é testar e parar com esse imaginário louco de que a AIDS hoje em dia seja fruto apenas da privilégio ou praga da comunidade LGBT. Agora, Melissa, estava vendo aqui, parece uma medida bem ultrapassada, né? A discussão no Supremo, ela vem aí em torno aí de 2017, né? E qual o motivo, na sua opinião, de se manter tanto tempo, né, sobre esse assunto? Não é nem na minha opinião, né, Bonfim? Já é uma coisa que o próprio Dias Toffoli, quando traz de volta agora em 2020 o assunto para a pauta, né, ele já traz com a justificativa de que vai precisar muito de doação de sangue, a baixa nos bancos de sangue é iminente aí com a questão da pandemia, da Covid-19,
e vão precisar de tudo quanto é tipo de sangue, entendeu? Então, isso é claro para a gente. Quando em 2017 foi posto em votação e o Gilmar Mendes pediu vistas, e aí o processo para, e ele volta, ele como relator, ele volta, o relatório dele é fantástico, assim, essas coisas, essas discussões no STF para a gente, que é ativista da causa, é bom de ler, sabe? Porque eles buscam as justificativas com base na Constituição e tudo mais, e expressam os votos dos ministros do Supremo. Eu digo que eu tenho vontade de fazer quadros e espalhar pela casa, porque são opiniões sensatas, né? E eles, obviamente, todo mundo, tanto dentro quanto fora do Supremo, tá ligado que esse assunto só voltou à pauta neste momento por conta da pandemia, porque agora precisa de sangue. Então, agora os homossexuais podem... A discussão é, eles podem ou não podem ter feito agora, né? O único que trouxe um voto um tanto quanto... que não acompanhou exatamente o voto do relator, né? Ele diz que a questão aí é só a questão dos 12 meses. Como é que vai fazer? Porque tem que se analisar se fez sexo nos últimos 12 meses ou não, por conta do HIV. E, de novo, gente, tem que testar sangue, não tem jeito. E é uma autodeclaração. Então, confiar no bom senso das pessoas, homossexuais ou heterossexuais, de dizerem, não fiz sexo nos últimos 12 meses, e levar aquilo como verdade absoluta, é óbvio que é uma furada. Mas foi sim por conta da pandemia, Bonfim, que voltou para a votação. Ok, Melissa, a gente viu que a maioria dos ministros votou em favor de derrubar essa restrição e a votação deve encerrar na próxima sexta-feira, dia 8. Você acredita que esses votos serão mantidos e aí a gente vai ter uma igualdade nesse momento? Bom, oficialmente, até agora, 5 ministros, né, se posicionaram favoráveis a acabar com essa besteira aí. Ainda tem muita gente para votar, mas assim, a gente faz uma análise, porque assim, para você julgar um assunto, você não necessariamente é expert naquele assunto, né? Você precisa se dedicar àquele assunto, estudar aquele assunto, compreender aquele universo, olhar como a humanidade trata aquele assunto que está sendo discutido, como o mundo tem visto esse assunto que está sendo discutido. Então, acaba que você começa a compreender bem as entrelinhas desse assunto, né? A análise que eu faço eu fico olhando de um por um como é que vão se portar aqueles que votaram a favor da criminalização da homofobia. Porque quando entende-se que esses caras estudaram, essas pessoas, né, porque tem mulheres no meio, estudaram de fato as questões de identidade de gênero para poder chegar neste consenso, com vistas à Constituição, obviamente. Então, a gente teve o Lewandowski, o Marco Aurélio e o Toffoli, que foram contrários à criminalização da homofobia, né? Os outros 8 foram a favor. Ao passo que o próprio Toffoli, enquanto presidente do Supremo, é quem traz o assunto à pauta de novo. Então, ele entende já que existe a necessidade urgente de rever essa portaria, né? Então, eu pessoalmente, o Mães pela Diversidade, as coordenadoras com as quais a gente conversa, a própria comunidade LGBT com quem a gente tem oportunidade de debates, enfim, é o que a gente mais tem feito durante a quarentena, é conversar sobre coisas úteis, é promover rodas de conversa, rodas de leitura, enfim, a gente está bem otimista com relação a isso. Falta pouco tempo agora. E, assim, hoje eu conversava com a nossa coordenadora no Nordeste, que é a Gi Carvalho, e a Gi tem 2 filhas. Uma das filhas é heterossexual e a outra é lésbica. Essa heterossexual, ela é doadora universal e recebeu um e-mail do Hemocentro de Pernambuco pedindo que ela fosse ao Hemocentro doar, porque o Hemocentro estava
com necessidade de sangue, né? Com os estoques baixos. Aí ela mostrou para a Gi respondeu o e-mail, disse, olha, eu tenho 2 filhas, vocês estão me pedindo sangue de uma das minhas filhas. E eu digo para vocês que as 2 estão disponíveis, mas só se as 2 tiverem o mesmo direito de salvar vidas. Uma só não vai. Então, assim, a gente tem levantado esses questionamentos, entendeu? Porque é uma coisa muito complicada, é um desrespeito à dignidade humana absolutamente inconstitucional. Você, por sua orientação sexual ou por sua identidade de gênero, você ser impedido de salvar uma vida. Então, a gente está bem otimista que isso vai acabar. Que não precisava ser dessa forma, né? Só vai acabar porque está precisando mesmo por conta da pandemia. Não precisava ser dessa forma. Mas o que importa no final é que vai acabar e todo mundo vai ter seus direitos restituídos. Verdade. Melissa, a Patrícia Miranda tá dando boa tarde pra gente, dizendo que tá ligadinha no programa e mandou um beijo pra gente, em especial pra você, Melissa Chaves. Beijo. Melissa, como você falou, né? É importante a gente estar votando essa medida, apesar de ser nesse momento de pandemia. Então, a comunidade LGBT, isso passando pelo Supremo, vai entender como uma vitória. Sim, com certeza. É uma reparação, né? E para a comunidade LGBT e para nós, mães de LGBTs, toda vitória soa como uma reparação. É incrível isso, né? Um dia a gente vai atrás de uma coisa que seja muito legal. Essa foi uma vitória que, de fato, vai melhorar as nossas condições, vai promover mais igualdade, mais liberdade, mais respeito e tal. Mas, por enquanto, a gente ainda está correndo atrás das reparações. Verdade. Melissa, muito obrigada, viu, por esse bate-papo, para a gente falar dessa questão tão importante. Por nada. Espero que dia 8 a gente volte aqui para dar um alô, para dizer, opa, deu tudo certo. Deu tudo certo, verdade. Tchau, tchau, Melissa. Obrigada mais uma vez. Beijo, Raquelzinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Débora está encerrando aí o contato com Melissa. Daqui a pouquinho a gente tem entrevista com o Ney Vilares. Débora tem o apoio cultural também, né? O apoio cultural lido. Antes da gente ir para o apoio cultural gravado, Débora tem um recadinho para a gente. Moderna FM. Super Semana das Mães nas Superlojas Nosso Lar são ofertas incríveis para sua mãe não ficar sem presente. Acesse as nossas redes sociais, @Grupo Nosso Lar. A Superlojas Nosso Lar fica situada na rua José Cardoso de Lima, número 1008, no centro da cidade de Luiz Eduardo Magalhães. O Direto ao Assunto tem o apoio da cooperativa Sicredi União Mato Grosso do Sul, Tocantins e Oeste da Bahia. Está procurando o lugar ideal para crescer e fazer o seu dinheiro render mais? O Sicredi é uma cooperativa financeira que trabalha junto com você para trazer o máximo de benefícios de maneira democrática. Além disso, oferecemos o serviço completo de banco e prezamos pelo nosso relacionamento. Sicredi Luiz Eduardo Magalhães, Rua Piauí 310. Aqui, o dinheiro coopera a seu favor. Moderna FM. Antes da gente ir, a Ana comentou lá no Facebook, ela botou assim: Melissa Chaves, o Oeste da Bahia precisava de uma mulher, mãe, profissional como você. Faz a diferença amar e respeitar seus filhos e filhas de outras. A Ana aí. Obrigada pela participação, vocês que estão comentando lá no Facebook. Agora a gente vai para um breve apoio cultural. Na volta a gente conversa com o vereador Ney Vilares. Todos os ritmos, uma só rádio. Moderna FM. Grupo Santo Antônio informa a hora certa. 12:32. 92,1. Super Semana das Mães das Lojas Nosso Lar. São preços e prazos imbatíveis para sua mãe não ficar sem presente. Guarda-roupa Moval 6 portas de 1.199 por 999,90. Cama Box Casal de 1.299 por 999,90. TV 43 polegadas de 1.649 por 1.499,90. E atenção para o atendimento online. Acesse nossas redes sociais. @Grupo Nosso Lar. WhatsApp 6399242
325461. Super Semana das Mães das Super Lojas A Moçlar. Jaú Materiais de Construção agora também é Portinari. Com mais uma loja, o Grupo Jaú traz para seus clientes uma linha completa de produtos Portinari. E assim, a Jaú atendendo a sua obra da base ao acabamento, com um showroom de arrancar suspiros. Vem conhecer e se encantar. Rua Juscelino Kubitschek, número 1784, bairro Jardim Paraíso, paralelo a BR-020. Contato 3628-4744 ou 99820-5310. A Embasa presta serviços essenciais à população. Por conta do coronavírus, durante 3 meses, clientes inscritos na tarifa social com consumo de até 25 metros cúbicos não pagarão a conta de água. São mais de 800 mil baianos em vulnerabilidade social beneficiados. Mas a Embasa precisa continuar operando e investindo. Por isso, contamos com você que não está nessa lista. Pague sua conta em dia. Saiba mais em embasaemação.com.br. Embasa, a serviço da nossa gente. Moderna FM. Um amigo sempre por perto, que te recebe de sorriso aberto, está ao seu lado pra te dar a mão, e você pode contar com cuidado e atenção. A gente cuida de você, quer te ver de bem com a vida. A gente cuida de você. Carlos Chagas, Laboratório Clínico. Você no lugar certo. Aliança Agropecuária informa a hora certa. 12:34. Gado bom é gado vacinado. Produtor inteligente não deixa essa ideia de lado. Vacine e garanta seu rebanho livre da febre aftosa. No mês de maio, passe na Aliança Agropecuária e adquira sua vacina. Depois do gado vacinado, declare imunização até o dia 31 na ADAB. Fique atento. A primeira fase da vacina é para bovinos e bubalinos de todas as idades e começa dia 1º e vai até 31 de maio. E não se esqueça de declarar. Torne o Brasil livre da aftosa. Vacine seu rebanho. Quem ama, vacina. Aliança Agropecuária. Fone DDD 77 3628 6802. WhatsApp DDD 77 99875 3030. Instagram e Facebook Aliança Agropecuária. Moderna FM. O Direto ao Assunto tem o apoio da cooperativa Sicredi União Mato Grosso do Sul, Tocantins e Oeste da Bahia. Moderna FM. Estamos de volta, agora 12:34 em Luiz Eduardo Magalhães. Já com a gente o vereador Ney Vilares. Ney, se você está me ouvindo agora, eu vou te pedir para você virar a câmera. Virar a câmera. Ele está ouvindo a gente? Está ouvindo. Ney Vilares, vereador de Luiz Eduardo Magalhães. Boa tarde, vereador. Boa tarde, Raquel. Tudo bem? Tudo bem, e você? Graças a Deus, bem. Ney, eu vou te pedir para você virar a câmera. Eu acho que eu te orientei errado. Deu uma viradinha. Ela tá na horizontal ou tá na vertical? Ela tá na vertical. Tá aqui a primeira vez que eu tô usando esse sistema. Tá. Então, vamos tentar virar a câmera. Isso, agora tá ok. Agora tá perfeita. Vamos lá? Vamos lá. Ney, ontem na Câmara de Vereadores, durante a sessão, foi votado o projeto 015/2020. Antes do projeto ter sido votado em primeira votação, teve lá algumas alterações. Explica pra gente, que eu tentei assistir a sessão ontem, aquele trecho da votação, e ficou um pouco confuso. Eu queria que você explicasse pra gente o que aconteceu naquele momento, ali naquele início. Raquel, eu não ouvi muito bem, você está falando do projeto do empréstimo. Isso, o projeto do empréstimo. Na verdade, o que aconteceu ontem no projeto de empréstimo foi algo, Raquel, que a gente fica... É difícil encontrar palavras para descrever o que foi a sessão de ontem e o que foi a aprovação desse projeto na sessão de ontem. A população foi desrespeitada de uma maneira jamais vista em Luiz Eduardo Magalhães. O prefeito Osé Oliveira
mandou mais um projeto de empréstimo para a Câmara Municipal de Vereadores. E os vereadores da base do prefeito fizeram um requerimento ontem de última hora, colocando o projeto em votação sem que esse projeto fosse analisado, pelas comissões. Foi algo assim absurdo, algo inimaginável. Quer dizer, o município vai contrair mais uma dívida, porque o prefeito de Luiz Eduardo Magalhães, José Oliveira, já contraiu outras dívidas. O município vai contrair mais uma dívida e os vereadores não puderam analisar esse projeto. Os vereadores não tiveram direito de cumprir o seu dever como legislador desse município de analisar o projeto. Votaram um projeto sem analisar, votaram um projeto sem ler, porque se o projeto não passou pelas comissões, eu tenho certeza que os vereadores também não analisaram. Os vereadores que pediram esse requerimento de urgência. Por que essa urgência? Engraçado, Raquel, que em uma das considerações que eles fizeram na justificativa, pasmem, tiveram coragem de colocar na justificativa que não podiam perder o prazo por causa do período eleitoral. Olha para essa justificativa, ficando clara a intenção eleitoreira da aprovação deste empréstimo. Então nós tivemos ontem uma sessão turbulenta, tumultuada, com falhas técnicas de internet, porque nós estávamos tendo sessão pela internet, uma sessão onde o público não entendeu quase nada, vereadores também a todo momento precisando repetir falas. Então é uma sessão que deveria ser realizada novamente, para que a população pudesse acompanhar e pudesse entender o que estava sendo votado. Então, para que você saiba, a Câmara ontem aprovou em primeira votação mais um empréstimo para o prefeito José Oliveira. Infelizmente, esse prefeito ficará conhecido como o prefeito dos grandes empréstimos. Ney, você falou que a população realmente, eu enquanto população, eu estava assistindo a sessão, fui assistir hoje pela manhã, e realmente eu não entendi. Entrou aí o jurídico da Câmara de Vereadores para explicar, o Renildo tentou explicar também, doutor Márcio tentou entender, vocês tentaram entender, e no final eu não entendi, né? Eu acredito que muita gente também não entendeu como é que as coisas mudaram lá e acabou sendo votado esse projeto. Ney, você falou já algumas coisas aí sobre a votação de ontem. Eu quero saber a sua opinião. Por que você votou contra esse projeto? Eu votei contra porque é um absurdo o prefeito de uma cidade como Luiz Eduardo Magalhães, uma cidade milionária, pujante, uma cidade de um orçamento milionário, ficar pegando empréstimo a todo momento, com a justificativa de executar obras. Por exemplo, nós tivemos um empréstimo de 40 milhões, tivemos outro empréstimo de mais de 30 milhões, e essas obras não saíram do papel como um todo. O primeiro empréstimo de 40 milhões tem obras aí se arrastando. Um segundo empréstimo, onde ele diz que iria construir o hospital, ele falou na Câmara que entregava o hospital pronto com esse recurso. O hospital nem começou ainda a colocar um bloco nesse hospital. Tudo empréstimo, endividando o município. E agora vem com mais esse pedido vergonhoso de 11 milhões, dizendo ele que é para poder pavimentar algumas ruas, e o povo já não acredita mais nisso, e dizendo ele que é para construção do aterro sanitário. Em conversa com os próprios líderes do movimento Fora Lixão, eles não acreditam que esse dinheiro será aplicado na construção do aterro. O movimento Fora Lixão foi contrário, Raquel, a esse empréstimo, porque eles não acreditam no prefeito, eles não acreditam, não tem credibilidade nenhuma. Então, o que o movimento Fora Lixão teme? Que esse dinheiro seja aprovado e que o prefeito vai deixar uma obra inacabada, mais uma obra inacabada, para um futuro gestor. Resumindo, deixando a cidade endividada para o próximo gestor, que tenho certeza que não será ele. Porque a cidade está
passando por um momento que jamais passou na sua história. Uma gestão incompetente, uma gestão que endivida o município, uma gestão vergonhosa que a todo momento é notícia a nível de Estado por as vergonhas que nos faz passar. Então eu votei contra porque esse prefeito não tem credibilidade para pegar mais R$1 emprestado. Esse prefeito não tem mais credibilidade de prometer nada para a população, porque a população sabe que não cumpre. Com recursos próprios nesse município, com mais de R$1 bilhão, um bi, não estou falando de milhão, estou falando de bilhão. Mais de R$1 bilhão já passou pelas mãos do prefeito, e a única obra com recurso próprio nesse município, no município, é a Casa do Saqueiro, ali em frente ao boliche. Todas as outras obras que tem nesse município é a nível federal e estadual. A saber, as escolas que estão sendo construídas. Essa mentira que prega sobre as escolas, que é o município, isso é precatórios do Fundef, recurso federal, passarelas, obra federal, iluminação federal. Luiz Eduardo Magalhães tem obras a nível federal e estadual, mas com recurso próprio nós não temos. E a população quer saber o que está sendo feito com o dinheiro de Luiz Eduardo Magalhães, que para poder fazer qualquer coisa o prefeito quer endividar o município e pegar empréstimo. Por isso eu votei contra, porque é imoral. Esse prefeito não tem mais credibilidade com a população. A população já não acredita mais nas suas promessas e ele usa o anseio da população, ele usa a dor das pessoas para poder contrair empréstimos. Porque o que eu mais ouvi dizer ontem foi que o prefeito vai tirar o lixão com esse dinheiro, é que o prefeito vai... Gente, é usar a dor daqueles moradores mais uma vez para fazer política. O prefeito ganhou a eleição em 2016, usando o lixão como palanque político, e já começa a sua pré-campanha mais uma vez usando o lixão e o aterro sanitário como palanque político. Até quando esses moradores irão passar por isso? Até quando Luiz Eduardo vai suportar isso? Luiz Eduardo não suporta mais. Nós estamos comprometendo o futuro dessa cidade. Estamos comprometendo o futuro dessa cidade por um projeto político, familiar e de reinado em Luiz Eduardo Magalhães. A cidade está ficando endividada e o próximo gestor, seja ele qual for, vai encontrar uma prefeitura endividada e o cidadão de Luiz Eduardo Magalhães ainda terá pela frente anos de dificuldade devido às irresponsabilidades deste governo atual. Tem muita coisa aí que está sendo denunciada no Ministério Público, muita coisa que será denunciada, muita coisa que vem aí após esse decreto de calamidade, que é assunto para uma outra entrevista, mas Luiz Eduardo Magalhães está passando por um período obscuro na sua política com relação à gestão do Executivo Municipal. Ô Ney, você falou aí a respeito da... Tem muita gente, eu já ouvi isso, inclusive em entrevistas lá no setor do lixão, que as pessoas realmente elas acham que o lixão vai sair dali, ele não vai sair dali. Né? Ele vai continuar ali, serão feitos aí, segundo os projetos ambientais, ali será feita ali uma área totalmente diferente, será aterrada e a partir dali vai muitos e muitos anos, né, para que se possa ter ali digamos ali, uma paisagem diferente do que a gente vê hoje na atualidade. Mas aí eu te pergunto, né, vocês como vereadores já calcularam por quantos anos Luiz Eduardo Magalhães ficará endividada com tantos empréstimos? Olha, Bonfim, nós teremos aí, no mínimo, coloque mínimo, o próximo gestor, o seu mandato todo, ele vai passar pagando dívida e, quem sabe, o gestor que vai pegar o município em 2025 vai continuar pagando dívida. Agora, você falou bem, você foi cirúrgico, Bonfim, na questão do lixão. É uma mentira que se pregou na campanha de 2016 e que continua se pregando, que vão tirar o lixão dali. Gente, é mentira. Não vão tirar o lixão. Não vão tirar o lixão dali. Nós temos ali mais de 20 anos de lixo depositado ali. Falar para aquela população que vai tirar o lixão dali é, no mínimo, desumano colocar uma esperança dessa naquela população. Ali tem que se iniciar um projeto responsável, sério, de mitigação do lixão. Deixar de jogar lixo naquele local,
termos um aterro sanitário construído de forma séria, responsável, com todas as licenças e verdadeira. Não se brinca com a situação dessa de saúde pública. Não se faz política, não se faz palanque eleitoral com a situação dessa de saúde pública, que é o lixão e o aterro sanitário. Então, a verdade, Bonfim, é que aquele lixão não vai ser tirado dali. A verdade é essa. A verdade é que tem que se fazer uma mitigação aos poucos e transformando aquele local em algum parque florestal, tem que fazer um paisagismo ali, alguma coisa para que o impacto dele seja menor na comunidade, porque ele não vai sair dali tão fácil, não é assim da noite para o dia. O prefeito mentiu na campanha eleitoral de 2016, dizendo que ia tirar o lixão em 90 dias. Isso é uma mentira. E agora vem com outra de que vai construir o aterro nesses próximos 4 meses aí que resta para a eleição. Então, o povo daquele setor merece respeito e a gente tem que ser claro com a população. Poderia estar aqui, Bonfim, com um discurso bonitinho de político. Não, porque nós vamos resolver o problema, Bonfim, aquilo ali mentira. É melhor a gente ser claro e verdadeiro com as pessoas. O lixão não sai dali assim no passe de mágica, como esse gestor falou em 2016, e o trabalho ali é muito mais sério do que se imagina. Enfim. Muita gente está acompanhando a gente pela live lá no Facebook. Luan Teixeira está acompanhando, a Marta também está acompanhando a gente pelo Facebook, e o Natan Lobato está comentando. Ele falou que o vereador Ney Vilares nos orgulha e fez uma pergunta aqui, eu acho até que o vereador Ney já respondeu. Ele botou assim: vereador, será que existe interesse escusos por parte do prefeito, levando em consideração o pleito eleitoral? Acho que você até respondeu essa, né, Ney? Sim, basta pegar o requerimento e ver a justificativa. Basta pegar o requerimento e ver uma das justificativas. E essa resposta fica respondida. Vereador, você falou aí que a sessão deveria ser realizada novamente por conta desses problemas técnicos, que muito vereador falou e a gente não conseguiu ouvir, e também muita gente não entendeu muito bem lá o regimento interno da Câmara e como as coisas foram feitas. É possível essa sessão ser realizada novamente, a sessão passada ser anulada? Isso está previsto aí nos regimentos da Câmara? Nós estamos fazendo todo esse levantamento, Raquel, porque a população ela não pode ter dúvidas. Um projeto como esse não pode parar dúvidas na cabeça da população. E outra, o vereador ele é eleito para representar a população. Como é que o vereador vai dar mais um cheque para o prefeito, dessa vez de 11 milhões, sem analisar um projeto, Raquel? Como? Nós temos aí a Rádio Moderna, com essa estrutura maravilhosa que vocês têm, com a programação maravilhosa. Tudo isso é gestão. Gestão. Eu tenho certeza que Antônio, que a direção da rádio, sempre que vai tomar uma atitude, reúne o seu conselho, reúne os colaboradores para tomar uma medida. Gestão. Agora, os vereadores vão pegar e dar um cheque de 11 milhões para o prefeito sem analisar o projeto. Foi isso que fizeram ontem, dispensando os pareceres e dispensando uma análise de um projeto sério como esse. 11 milhões de reais. Gente, não são 11 reais, não são 1.100, não, 11 milhões de reais. Então, o que aconteceu ontem na Câmara foi vergonhoso, vergonhoso. A população não entendeu nada. Quem estava acompanhando pelo Facebook não entendeu nada. Essa sessão deveria ser realizada novamente. Novamente. Certo? Novamente, com o povo entendendo o que se passa. A Ivoneide de Jesus comentou aqui: Ney, você me representa. O Francinaldo Carvalho perguntou: para que servem as comissões? No caso, você falou aí que esse projeto não passou pelas comissões. Até ontem eu acreditava que as comissões serviam para alguma coisa. Ontem eu percebi que as comissões é apenas um teatro. É apenas um teatro. Por quê? Dependendo do projeto, o vereador pode chegar lá e pedir para se dispensar os pareceres, a maioria da base do governo vai derrubar e acabou. Ontem nós tivemos vereador entregando o cargo da comissão durante a sessão. Entregando o cargo porque se sentiu um palhaço. Se sentiu envergonhado.
Eu não vou entregar cargo de comissão porque o prefeito vai ter que me engolir. Viu, prefeito? Eu não vou entregar cargo de comissão porque o senhor vai ter que me engolir como representante do nosso povo de Luiz Eduardo Magalhães. Vou estar nas comissões que eu faço parte, vou permanecer nas comissões e os projetos que eu entender que não são de interesse popular e que têm legalidade, darei parecer contrário. Os projetos que eu entender que têm legalidade e é o que o povo de Luiz Eduardo quer, darei parecer favorável. Agora, eu não vou sair da comissão, não vou dar esse gosto para o prefeito, vou permanecer nas comissões, porque o prefeito vai ter que me engolir. Porque eu estou lá para representar o meu povo, o povo da minha cidade, e não vou abrir mão dessa prerrogativa. Ney, e você falou que vocês estão se organizando, olhando aí se vai ser possível cancelar essa primeira sessão. Se a gente não tiver esse cancelamento, já tem data para essa segunda votação desse projeto? Amanhã teremos uma sessão extraordinária, viu? Bom amanhã. Que o povo saiba, amanhã pela manhã teremos sessão extraordinária na Câmara. A população fique de olho no Facebook da Câmara, na transmissão ao vivo. Vocês, que são a voz também da população, através da imprensa, fiquem de olho, acompanhem, porque amanhã terá a sessão extraordinária para votar. Então, nós já podemos chegar amanhã, meio-dia, com esse empréstimo aprovado e o prefeito tranquilo com mais 11 milhões aí, tá? E eu quero aqui deixar também uma palavra de respeito a vocês, de respeito à imprensa de Luiz Eduardo Magalhães, que faz o seu papel de maneira brilhante, que desempenha um papel sério. Vocês são cidadãos, trabalhadores, pais e mães de família que merecem respeito. Esse negócio de atacar a imprensa de Luiz Eduardo Magalhães, de vereador está atacando a imprensa, de político está atacando a imprensa, isso não existe. Nós temos que respeitar a imprensa e respeitar o trabalho de vocês e a opinião de vocês como cidadão. Então, já aproveito para deixar aqui esse meu respeito ao trabalho da imprensa de Luiz Eduardo Magalhães, que de maneira nenhuma pode ser censurado. Obrigada, Ney. Obrigada pela sua fala também aí. A gente está em um período que a imprensa tem sido muito atacada. As jornalistas, mulheres, eu enquanto mulher jornalista, tenho sentido na pele o que as outras colegas estão passando. A gente também no município sofre esse tipo de acusação, de ataque. E é importante você, enquanto vereador, preservar um trabalho tão importante quanto é o que a gente faz aqui, o que a gente tenta fazer, ouvindo todos os lados. Infelizmente, muitos vereadores que a gente procura não falam com a gente. A gente trouxe aqui áudios de pessoas que não falam com a gente, mas Ney Vilares e muitos outros conversam sim com a imprensa e a gente está sempre chamando e trazendo a visão deles sobre essas decisões que acontecem na Câmara de Vereadores. Ney, obrigada mais uma vez. Acho que o Bonfim quer falar alguma coisa também, Bonfim? Na verdade, a última pergunta, né? Ele falou já a respeito dessa sessão de amanhã, mas essa sessão é justamente já para a segunda votação, Ney? Exatamente. Amanhã, pela manhã, já teremos essa segunda votação. Tá? E a gente, como eu falei, atropelou total. Atropelou, a população, tá todo mundo atônito, todos atônitos, porque, Raquel, é algo, enfim, é algo assim que parece que chutaram o pau da barraca, sabe? Nós estamos passando decreto de calamidade impopular até 31 de dezembro. Temos agora a informação de que a prefeitura acabou de fazer uma licitação de 10 milhões de reais alugando ônibus. 10 milhões de reais. Nós temos aí mais alguns gastos que nós vamos estar denunciando no Ministério Público e depois eu posso trazer para vocês aqui. Então são coisas absurdas sendo realizadas às vésperas das eleições. Então assim, a população está atônita, a população não está entendendo o que está acontecendo aqui em Luiz Eduardo Magalhães com esse gestor. Então assim, nós estamos estarrecidos enquanto representante do povo até 31 de dezembro. O meu papel é fiscalizar, legislar sim. Nós temos várias leis criadas no município, mas fiscalizar, na minha opinião, na atualidade, é muito mais importante. Então, é isso que nós estamos fazendo e vamos continuar fazendo. Então, Bonfim, respondendo, amanhã tem essa sessão extraordinária e a gente convoca a imprensa para acompanhar, para poder ficar por dentro e reportar ao povo de Luiz Eduardo Magalhães o que está acontecendo na Câmara Municipal de Vereadores e o que está acontecendo no âmbito do Poder Executivo de Luiz Eduardo Magalhães. Que horas, Ney, a sessão? A partir das 9 horas, se não me falha a memória.
9 da manhã, então. Isso. Só para fechar aqui, uma última pergunta do Francinaldo Carvalho, lá no Facebook. Ele fala assim, o vereador Elton falou que não sobra dinheiro. Como vai pagar o empréstimo? Francinaldo, a sua pergunta ela é retórica. Você já tem essa resposta. E eu parabenizo também pela questão de se posicionar como cidadão. Boa pergunta e vamos deixar essa pergunta no ar. Se o vereador disse que não tem dinheiro, se não sobra dinheiro, vai pagar como? Francinaldo foi perfeito. Parabéns pela pergunta e essa é a pergunta que tem que se fazer. É uma contradição gigante no que foi feito ontem na Câmara Municipal. Ok, vereador, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Vamos continuar em contato e acompanhar também essa sessão extraordinária de amanhã, a partir das 9 horas, no Facebook da Câmara, também para todo mundo acompanhar. Obrigada, viu, Ney? Abençoe você, bom fim a todos. Tchau, tchau. E, portanto, que coisa, né? Uma sessão em cima da outra, né? Terça-feira, sessão, primeira votação, 2 dias depois, outra sessão para a segunda votação. Né? Que situação, viu, Luiz Eduardo Magalhães? Olha, Raquel, e encerra hoje. Prazo para quem tem pendência no cartório. Pendência que eu falo é quem quer trocar aí de domicílio eleitoral. De repente você mora já há muito tempo aqui em Luiz Eduardo Magalhães, só que o seu título é de outra cidade. Conheço muita gente aqui nessa cidade com essa situação, né? E é a vez, né? Hoje é o último dia. Então, se a pessoa não correr hoje, né? Diante aí dessa situação de esgotamento de prazo, vai ficar sem poder votar ou então vai para sua cidade, no caso do domicílio eleitoral. E para quem quer tirar o primeiro título também, o último prazo é hoje. Então acesse, né, o site do Tribunal Regional Eleitoral e você vai conseguir, né, tanto fazer o seu cadastro, trocar o seu domicílio, como também aí fazer o requerimento e pedir, né, já o primeiro título eleitoral para você, né, que não tem título ainda. Então, último prazo nesta quarta-feira em todo o território nacional. Se você quiser votar nas eleições deste ano 2020, então corra, dá tempo ainda de você fazer esse serviço hoje, somente hoje. Já fazer o convite ao pessoal que está assistindo a gente pelo Facebook, tem bastante gente assistindo a gente. No sábado tem o Resenha News e a gente vai discutir política mais uma vez. A gente vai continuar falando sobre esse empréstimo, independente do resultado final, que a gente tá vendo que a maioria está votando a favor do empréstimo, mas a gente vai acompanhar esses desdobramentos e no sábado a gente vai continuar falando sobre esse assunto. Vamos ter um debate. Na sexta-feira a gente confirma os nomes para vocês. Mas lembrando, no sábado, de 11 ao meio-dia, vamos ter um debate falando sobre essa questão. Então acompanhe a nossa live lá no Facebook. Agora, Raquel, uma notícia boa, né? E a gente tira o chapéu e bate palmas para os produtores de algodão, a ABAPA, aqui de Luiz Eduardo Magalhães, né? A ABAPA que representa a Bahia aí no Brasil e também no mundo, né? Vão doar 100 máscaras, aliás, máscaras 100% algodão, não é só 100 máscaras não. Vou trazer aqui o número real da quantidade, né? Depois de apoiar os municípios do oeste da Bahia, com doações de materiais de proteção para profissionais da saúde, os produtores rurais baianos, por meio da Associação Baiana de Produtores de Algodão, a ABAPA, vai distribuir de forma gratuita um total de 700 mil, aí sim é o número real, 700 mil máscaras 100% algodão para o uso da população nessa pandemia aí do coronavírus, né, da Covid-19. Parceria com as prefeituras, entidades, ou a entidade vai entregar ao longo desta semana cerca de 70 mil metros de tecido e 100 mil metros de elástico para finalização, né, dos trabalhos e das peças dentro aqui do próprio município, ou seja, estão sendo fabricadas aqui mesmo em Luiz Eduardo Magalhães para espalhar. Os municípios do oeste da Bahia, todos, Raquel Santana, vão receber. E municípios também de outras regiões dentro do estado da Bahia também serão beneficiados aí com essas doações aí da ABAPA. Então, parabéns, né, à direção da ABAPA, ao seu Júlio Busato, né, que é o presidente da ABAPA, né, e segundo ele, não só as máscaras, como também 400 mil de investimento na UFOB para ali serem feitos testes rápidos também do Covid-19, né, tudo isso, né, com investimentos da Associação dos Produtores de Algodão do
do estado da Bahia, aqui em Luiz Eduardo Magalhães. Ou seja, né, é de tirar o chapéu, é de bater palmas, então, para essa turma que, diante dessa pandemia, não está cruzando os braços, Raquel. Verdade, Bonfim. Débora tem um recadinho pra gente rápido? Moderna FM. O Direto ao Assunto tem o apoio da Superlojas Nosso Lar, Sicredi e Emagrecedor 7 Semanas. Moderna FM. Finalzinho, né, de mais uma edição. Tem mais alguma coisa aí, Raquel? Pode trazer o resultado já, Bonfim. Muito bem, então, né? A gente vai trazer o resultado da enquete. Hoje eu perguntei para você, né? Para você que está acompanhando o Jornal Direto ao Assunto. Muita gente participou pela página da Moderna no Facebook. Muita gente deu opinião também pelo WhatsApp da Moderna a respeito deste empréstimo, né? Se você concorda ou não com a aprovação do empréstimo para o aterro sanitário aqui de Luiz Eduardo Magalhães. Mais um valor aí, né? A ser financiado para uma obra aqui na cidade. Então, a maioria, um total de 71% das pessoas que participaram disseram que não concordam aí, né, com a aprovação do empréstimo para o aterro sanitário aqui de Luiz Eduardo Magalhães. Então, 71% disseram que não concordam. E um total de 29% das pessoas que participaram disseram que sim, que concordam, ou seja, a grande maioria não concorda com mais um valor aí, né, financiado pela Prefeitura de Luiz Eduardo Magalhães para obras aqui no município, Raquel. Lembrando, como o Ney Vilares falou, a sessão amanhã será a partir das 9h, será transmitida pelo Facebook. Então, quem não concorda, quem votou aí, já pode acompanhar também lá no site e dar sua opinião, porque o vereador que você votou tem que votar, eu acredito assim, tem que votar de acordo com o que você pensa. Então, questione, cobre. Eu tenho uma listinha aqui, a Geisa fez até o print de quem votou a favor do empréstimo. Deixa eu achar aqui, porque você que votou nesse vereador, e se você não concorda, você vai lá e pressiona, vereador, eu não quero que você vote assim, para ele mudar o voto. Vamos ver, né, porque tem vereador que diz que não aceita a opinião do público, ele vota de acordo com o que ele pensa, então. Olha só, quem votou a favor da prefeitura pegar esse empréstimo, o Reinildo, o irmão Deusdete, o Santil, o Kelmit McLaren, o Carlos Coque, o Raimundo Nacional Motos, Elton Almeida e o Guinho. O Vitor do Ferro Velho não esteve presente nessa sessão. Quem votou contra a prefeitura pegar esse empréstimo de 11 milhões? Felipe Fernandes, Ney Vilares, o Silvano Santos, Kenny Henke, Luciano Santos e Márcio Rogério. 6 vereadores votaram contra a prefeitura pegar esse empréstimo de 11 milhões. Então, você que é contra ou você que é a favor, acompanhe a sessão, também fale, entre em contato com o seu vereador. Todos os vereadores daqui de Luiz Eduardo Magalhães são muito ativos nas redes sociais, então questione lá, dê sua opinião e peça o voto contrário ou não a esse projeto. Olha, Raquel Santana, quem está acompanhando a nossa live também do Direto ao Assunto, Marcos Feitosa, nosso abraço, obrigado pela audiência, Alessandro também, o meu amigo César também, acompanhando, Vandilson, aquele abraço, meu amigo, lá no finalzinho do bairro Santa Cruz também acompanhando, Sandro no Vereda Tropical, aquele abraço também, Galego lá no Sol do Cerrado, obrigado pela audiência, então obrigado para você também que participou, né, que deu a sua opinião, participou da nossa enquete todos os dias, o Jornal Direto ao Assunto traz uma enquete para você participar aqui com a gente, principalmente os assuntos relativos aqui à cidade de Luiz Eduardo Magalhães, é muito importante a sua participação. É isso. Boa tarde, Bonfim, chegando ao finalzinho. Mais uma edição concluída, né, do Jornal Direto ao Assunto. Obrigado a você que esteve acompanhando. Aquele grande abraço. Obrigado. Boa tarde para Raquel Santana. Boa tarde para você, Débora Muniz. Aquele abraço e até amanhã. Boa tarde, Bonfim. Boa tarde, Débora. Boa tarde, Raquel. Boa tarde, Bonfim. Boa tarde para todos que acompanharam, participaram da votação. Obrigada a todo mundo que acompanhou a gente, tanto pelo Facebook quanto pela Moderna FM 92.1. Agora vocês ficam com Débora Muniz, o Revista Moderna. A gente volta amanhã ao meio-dia, mas antes tem Douglas Batista, Geisa Calado, no Hora 8 Notícias. Uma excelente tarde para todo mundo. Essa foi a edição de hoje do Jornal Direto ao Assunto. Acompanhe sempre a transmissão ao vivo no Facebook da Moderna FM. Moderna!